Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Nós iniciamos o período quaresmal, quarta-feira de cinzas. As cinzas sobre as nossas cabeças nos lembravam que somos pó e ao pó retornaremos. A Quaresma para nós vai ser um tempo de retiro espiritual. 40 dias de preparação para a Páscoa do Senhor ressuscitado. Convertei-vos e crede no Evangelho. Um tempo para buscarmos a nossa conversão a Deus, a nossa volta para Deus. E lembramos, como eu dizia na quarta-feira de cinza, do símbolo do número 40. 40 dias Jesus foi tentado no deserto, é o evangelho de hoje que nós lemos no primeiro domingo da Quaresma. Mas também 40 anos o povo de Israel caminhou rumo à terra prometida. O livro do Deuteronômio nos fala do rito da bênção, das primícias da terra, que o povo deveria rezar. E a primeira leitura faz memória justamente das maravilhas que Deus realizou com o seu povo. Quando o povo foi liberto da escravidão do Egito, do faraó, passou pelo Mar Vermelho, liberto da escravidão. O povo foi liberto e agora vai caminhar para a terra prometida, a terra onde corre leite e mel. Significa que eles entraram na terra prometida para tomar posse daquela terra, de todos os seus frutos. E termina dizendo: depois de colocados todos os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. Então o povo faz memória do seu retorno para Deus, sempre de recordar a quem eles devem adorar. Quem eles devem colocar em primeiro lugar na sua vida? É o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que os libertou da escravidão do faraó e que os colocou, depois de 40 anos, na terra prometida. Foi uma caminhada longa. E lendo o evangelho da tentação de Jesus, Jesus vai ser levado cheio do Espírito Santo ao deserto, e ali será guiado. E foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Se no Antigo Testamento o povo de Israel foi liberto da escravidão do faraó, passando o Mar Vermelho para chegar à terra prometida, nós somos esse povo que foi liberto da escravidão do pecado. O faraó simboliza o pecado, o Egito, e passamos pelas águas do batismo. O Mar Vermelho simboliza as águas do batismo. Nós entramos nas águas do batismo, e aqueles jovens que nós acolhemos hoje, os jovens que nós acolhemos hoje, que vão entrar nas águas do batismo também. E nós um dia entramos nessas águas do batismo e começamos uma caminhada, uma luta espiritual para chegar à terra prometida. E como o povo no deserto, mesmo depois do batismo, nós temos que continuar lutando para ser de Deus, para colocar Deus em primeiro lugar. Para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o povo no deserto foi tentado também. Assim como Jesus
será tentado no deserto, e ele é Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Em Jesus, ele se deixa tentar para demonstrar um sinal de humildade e para também, vencendo o tentador, nos dar as armas para vencermos. A tentação ainda não é o pecado, a tentação é uma prova exterior a nós. Uma prova que quer nos levar a não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o diabo, ele é um mentiroso. A gente vai ver que o diabo, ele usa até a palavra de Deus. Ele usa a palavra, mas ele é um mentiroso. Jesus vai usar a palavra, mas na verdade, o diabo usa a palavra como um mentiroso. E a tentação, muitas vezes, aparece de modo sorrateiro. Foi assim com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A serpente diz: se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir, bobos. Deus está enganando vocês. E já lá, bobagem. Vamos lá. Todo mundo faz isso, besteira. Seja mente aberta, bobo. Só um pouquinho, ninguém está percebendo, ninguém está vendo. Deixa de ser bobo. Deixa de ser atrasado. Ele vem. Jesus é tentado pela fome, mas ele diz: se és filho de Deus, o diabo vai dizer: manda que esta pedra se mude em pão. E Jesus diz: não só de pão vive o homem. Jesus é tentado pela cobiça do poder. Coloca todos os reinos do mundo. Se prostrares diante de mim. E Jesus diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E Jesus é tentado também para fugir da vontade do Pai, jogando-se debaixo daquele monte. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Assim também o povo no deserto foi tentado quando não tinham mais o que comer, tinham saudades das cebolas do Egito. Olha aqui, saudades da escravidão. Nós éramos escravos, mas tínhamos o que comer. Olha que coisa. Tentado pela fome, pelos bens materiais. Jesus diz: olha, não só de pão vive o homem. E o Senhor vai ser sempre o nosso sustento. Ele tem de ser o nosso sustento. O povo no deserto também foi tentado a provar a Deus. Depois vai faltar a água, vão reclamar de novo. Um povo de cabeça dura, sempre reclamando, murmurando, provando a Deus. Vai dizer a Moisés: por que Deus nos tirou lá do deserto, da escravidão do faraó, para vir passar fome aqui? Olha como provando a Deus, querendo tentar a Deus, fugir da vontade de Deus. Eles estavam caminhando para a terra prometida, mas estavam com saudades da cebola do Egito. Não tentarás o Senhor teu Deus. E o povo no deserto se desviou pela cobiça. A cobiça, quando vão adorar o besouro, besouro não, besouro verde que tem, qual que é? É lanterna verde, né? Bezerro de ouro. Vão querer adorar o bezerro de ouro. Aquela cobiça daquele ouro vai cegar o povo. Mas Jesus, aqui no Evangelho, assim como o povo foi tentado no deserto, por essas realidades, Jesus: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele te servirás. Jesus vence com a palavra.
E Jesus nos ensina, a primeira coisa, na tentação, diante da prova que vem. E o diabo não é que ele vai oferecer grandes, vai aparecer assim, vai aparecer assim, né, com aquele chifre, capiroto, com rabo, né? Olha aqui, quanto ouro para você. Não, não faz assim, ele é bem esperto, né? Ele vai aparecer. Tem o C.S. Lewis, tem a carta do diabo ao seu sobrinho. Lá nessa carta ele vai falar como as pessoas são tentadas. É de modo sorrateiro, com coisinhas pequenas, desculpas, brechas, coisinhas bem pequenininhas. Começa ali com algo bem pequenininho. Não faz mal a ninguém, desculpas, não seja fanático. Não vai. Mas Jesus vai. Quando vier a tentação, nós vemos, Jesus vence porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele nos ensina a vencer o tentador. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. A oração é uma das nossas armas para vencer o tentador, que vem de maneira sorrateira. Aquelas amizades, aquelas conversas no WhatsApp. Não, bobagem. Coloca um coraçãozinho, a pessoa é casada e começa lá, um coração. Você está mandando um coração para uma pessoa casada? Se é solteira está mandando um coração para uma pessoa casada? O que é isso? Estou entendendo, não. Depois um riso. Aqui um coração, 2 corações, 3 corações. Deixa disso. Foge disso. Então, a oração é a primeira arma. Estar cheios do Espírito Santo. Jesus não dialoga com o diabo. Ele vence pela palavra. Pela verdade da palavra. Então, antes de tudo, não é seu amigo, não é a opinião das pessoas, não é a opinião de quem trabalha com você. Você não vai se deixar guiar pelas pessoas, mas você tem que se deixar guiar pela palavra de Deus. Você não vai querer agradar amigos, pessoas, pode chamar de careta, pode chamar de covarde, mas você está querendo agradar a Deus. Por isso a carta aos Romanos nos fala, a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. É a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra que sai dos nossos lábios, professar Jesus como Senhor, mas também no nosso coração. O senhorio de Jesus, o senhorio da palavra, precisa estar na nossa boca, professada a fé, mas também no nosso coração. As nossas decisões precisam ser guiadas pela palavra de Deus. Pelo senhorio de Jesus na nossa vida. Então Jesus não dialoga com o diabo. Ele vence o diabo pela palavra. Não podemos dialogar com o tentador. Preciso fugir. Às vezes é preciso ser covarde mesmo, preciso fugir. Jesus coloca como centro a adoração a Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Não podemos ser escravos. Pelo batismo nós fomos tornados livres. Uma nova criatura em Cristo. É o que nós estamos buscando nessa quaresma. Nós não podemos ser escravos das coisas. Quando eu ofereço uma penitência no comer, no beber, estou dizendo, Deus precisa ser o Senhor da minha vida. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. E antes de tudo, buscar o auxílio no Senhor. Gritar a Ele por socorro. Ter nos nossos lábios o nome de Jesus, de Maria. Invocar o seu nome e seremos salvos. Sim, diz a palavra de Deus hoje na carta aos Romanos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o salmo responsorial que nós cantamos, e que também foi a entrada da missa, nos fala que Deus ele
manda seus anjos para nos guardar e nos proteger, para que nossos pés não tropecem em nenhuma pedra. Você vai passar por cobras e serpentes, pisar leões e outras feras. Se confiou a mim, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, de ouvir e atendê-lo, e a seu lado eu estarei em suas dores. Nas provações, nas tentações, nas nossas dores, invocar o nome do Senhor. Colocar nele a nossa confiança. Nós somos chamados, vendo tanto as tentações do povo no deserto, para chegar à terra prometida, quanto as tentações de Jesus, que venceu o tentador no deserto, cheio do Espírito Santo. Nessa quaresma, o Senhor quer que nesse retiro espiritual, nós voltemos para nós, para o nosso interior, para o início da nossa vocação cristã, batismal. O tempo da quaresma é um tempo de voltar para a nossa vocação de batismal, de filhos de Deus. O Filho de Deus vai passar por provas, tribulações e muitas vezes tentações, mas não podemos cair no desalento. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa proteção. Nós queremos invocar o nome do Senhor, pedir a sua proteção, que Ele nos guarde e nos proteja, e que nossos pés não tropecem nenhuma pedra. E que possamos, juntos, chegar à Páscoa do Senhor, lembrando que qualquer oásis que o diabo ofereça aqui nessa terra, e ele oferece oásis às pessoas, pode oferecer, desviar-se, desvia do teu caminho. Esses dias eu vi uma loucura, uma coisa doida, na internet a gente vai sempre vendo coisa doida, né? Umas histórias doidas no YouTube. O padre, ele era sacerdote, depois viu lá um coaching, né? Coaching. Começou a seguir o coaching e não era a palavra de Deus, é um método, né? Deixou o sacerdócio dele, deixou a palavra de Deus, se deixou levar, começou a seguir aquelas doutrinas lá do coaching, mas tinha coisa meio esotérica, meio... Imagine, que loucura! E assim, quantas pessoas vão deixando o seu caminho, aquilo que Deus colocou para ela na sua vida, porque se deixam levar para o oásis. Para terminar, nenhum oásis aqui que o diabo ofereça nessa terra tem comparação com aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. A terra prometida, o céu. Que o Senhor nos ajude, que Nossa Senhora nos proteja e nos guarde, e nossos santos anjos da guarda, nessa luta contra o mal, nessa luta contra a tentação e o tentador. Feche os seus olhos um momento e vamos agradecer ao Espírito Santo essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque iniciamos esse tempo quaresmal. E nós te pedimos, Espírito Santo, acompanhe-nos nesse tempo da quaresma. Conduza cada um de nós, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, invocamos a Tua presença, Tu habitas o nosso coração. Nós te pedimos a Tua força, Espírito Santo, contra o tentador. Coloque-se diante da presença de Deus e pergunte: onde estamos sendo mais tentados? Talvez seja na ganância, talvez seja no falar, talvez seja na reclamação, talvez seja na murmuração, talvez seja uma tentação na tristeza, você sempre está triste. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração, a nossa alma, e pedimos e clamamos o Senhor em oração: Senhor, proteja-nos e guarda-nos. Como nós rezamos no Pai Nosso: livra-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixe cair
nas garras do tentador. A tentação ainda não é o pecado, ela é algo externo, é uma provação, é uma prova. Mas nós queremos sair, Senhor, da tentação mais fortes. Nós queremos sair, Senhor, diante dessas provas mais maduros na nossa fé, mais certos de que nós queremos escolher a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Jesus, seja Senhor da nossa vida nesse tempo quaresmal e nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, em primeiro lugar no nosso coração. Que assim seja. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,